Deus. Amados irmãos, abram por favor no Salmo de número 42. Salmo de número 42. Nosso tema aqui é vencendo o abatimento da alma. É um texto bastante conhecido. E o texto nos diz assim: como a corça anseia por águas, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graça e ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, o Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. E a minha oração ao Deus que me dá vida. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, porque tu te esqueceste de mim? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Os irmãos podem sentar, por favor. Meus irmãos, um soldado abatido é um soldado sem condições de prosseguir no combate. E todos nós, de alguma maneira, nos sentimos abatidos. Em algum momento da nossa vida, nos sentiremos abatidos na alma. Todos nós, de alguma forma, passaremos por momentos em que o coração da gente vai ficar muito abatido, muito moído. E quando eu falo de abatido, eu falo daquele semblante caído, sabe? Da prostração espiritual, mais do que a prostração física, porque você pode ficar prostrado fisicamente depois de uma corrida. Você pode ficar prostrado fisicamente depois de arrumar uma casa que ficou, digamos assim, uns 15 dias sem ninguém meter a mão nela, né? Fazendo só o básico necessário. Vou lavar o copo que vou usar, vou lavar o prato que precisarei usar, né? Ou então, eu preciso ajeitar esse cantinho aqui, então pega toda a bagunça e joga para um canto. As roupas, né? Até coloca para lavar, mas não passa, então vai se amontoando tudo. Daqui a pouco você olha para sua casa está uma bagunça louca e que você sabe que demorará algum tempo para poder arrumar tudo aquilo. E aí bate aquele desânimo, né? Meu Deus do céu. Você olha para aquilo tudo e fala: Jesus, eu tenho que arrumar isso. Vou ter que mexer nisso daí, né? E é complicado mesmo. Principalmente se você estiver fazendo obra na sua casa. Aí é poeira para tudo quanto é lado. Ainda que você arrume as coisas no máximo possível, antes de começar as obras, você guarde as coisas dentro de sacos e caixas, procure fazer as coisas de um jeito que você tenha facilidade para arrumar novamente. Ainda assim é duro,
né? Principalmente em obra, porque você passa pano a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, aí vai lá no dia seguinte, bota o dedo lá no negócio lá do armário, tem mais pó, e você passa pano novamente, e você fica quase que uma semana limpando a poeira, não é? E há momentos que a gente, o coração da gente está tão mexido com as lutas da vida, que a gente fica abatido, fica prostrado, espiritualmente, fisicamente prostrado. Mas o fato, meus irmãos, é que nós temos que prosseguir. Como bons soldados de Cristo, nós temos que levantar a cabeça e prosseguir. Nós não podemos permanecer com esse abatimento na alma. Nós precisamos reagir. Você ficar abatido um dia ou outro, né, ter um problema ou outro de vez em quando, mas levantar a cabeça, isso não é nada sério. O problema é quando você permanece abatido durante muito tempo. Aí está um problema e que nós temos que tomar muito cuidado. O Salmo 42 é um salmo de lamento. É um salmo de lamento que tem uma forte ênfase no abatimento da alma e também na necessidade de se confiar em Deus. Pois o tempo todo o salmista está falando, porque você está assim tão abatido, ó minha alma, porque você se perturba dentro de mim, né? Põe a sua esperança no Senhor, né? Espera em Deus, né? Pois ainda o louvarei. Nós vemos essa frase surgindo aqui no texto. E portanto, aqui está uma ênfase, um abatimento da alma e, ao mesmo tempo, a necessidade de se colocar a confiança no Senhor. A ênfase do texto está em cima desses versos que falam justamente disso. Por que você está abatido, né? E põe a sua esperança no Senhor, né? Pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio, né? O meu Salvador, o meu auxílio está na revista atualizada, né? A Ele o meu Salvador e o meu Deus, né? Então, isso é recorrente aqui, está sempre acontecendo aqui neste Salmo. E, portanto, esta é a ênfase do Salmo. A situação exata aqui do salmista, ela não é muito clara, o contexto. A primeira opção é que se trata de um momento difícil na vida de Davi, quando este fora traído pelo seu próprio filho, o seu filho Absalão usurpou o seu trono, Davi foi obrigado a fugir, senão ele seria morto, né? E, portanto, ele ficou longe da casa de Deus, ficou longe de Jerusalém, não podia cultuar, ficou foragido, vivendo em cavernas, né? E essa é a situação, essa é a primeira opção. A maioria, uma boa parte dos comentaristas e teólogos e pastores, estudiosos, acreditam que, uma boa parte acredita que esse seja o contexto do Salmo. Uma outra parte, e uma pequena parte, acredita que este Salmo, na verdade, ele tem um outro contexto, né? Especificamente, para alguns, se trata apenas de que os cantores, né, os filhos de Coré, né, um deles, exilado no norte, né, ficou longe do templo, ele cantava no templo, ele servia no templo, e ele então ele ficou exilado no norte, perto da nascente do Jordão, de acordo com o verso 6, provavelmente pela época aí do rei Jeroboão I, né, em 1 Reis, capítulo 12, verso 26, ou 2 Crônicas, capítulo 11, verso 13. Né? Então, alguns acham que esse fosse o contexto, né? Um dos filhos de Coré, ou seja, daquelas pessoas, daqueles que eram responsáveis pela música no templo, tinha essa responsabilidade pela música no templo, ele era um levita, mas o levita não fazia somente isso, né? Só para os irmãos compreenderem, né? Muita gente, fulano é levita na casa de Deus, né? Só porque ele canta ou porque ele toca, né? Mas os levitas faziam de tudo. Os levitas varriam, os levitas tinham muitas outras responsabilidades no templo. Mas o fato é que alguns acreditam que o texto se refere justamente a o contexto seja esse, né? Esse levita que por alguma razão foi exilado, por ocasião aí da época do Jeroboão I, ele foi exilado, ficou no norte e impedido então de ir para Jerusalém adorar ao Senhor,
cultuar a Deus. E é importante ressaltar que nessa época, cultuar no templo em Jerusalém era fundamental para qualquer crente. Qualquer crente. Ele jamais se distanciaria durante muito tempo de Jerusalém. Por isso eles faziam, por vezes, procissões, né, longas, andavam meses e meses, semanas e semanas, dias e dias, para irem para Jerusalém a fim de cultuarem ao Senhor, a fim de louvar ao Senhor. Em se tratando de um levita, ele morava na casa de Deus e estava constantemente servindo ao Senhor ali, né? Essa é uma das opções. Uma outra opção seria que um levita na época de Neemias, né? O fato é que, no contexto aqui, essa pessoa, esse salmista, ele não podia estar em Jerusalém, no templo, para adorar ao Senhor, e o seu coração estava entristecido. Ele estava passando por muitas lutas, certamente, por outras adversidades, mas esse impedimento de estar na casa de Deus, isso pesava muito mais sobre o seu coração, porque ele não podia servir ao Senhor da maneira como todos os outros crentes naquela época serviam. Mas o fato é que esse poema, então, ele é escrito dessa forma, ele tem uma ênfase muito grande na questão do abatimento de alma, mas esse é um poema para ser cantado no templo. Lá no título diz assim, para o mestre de música, um poema dos coroaitas, né? Era para ser cantado por esses irmãos, pelos coraitas, era para ser cantado no templo. E algumas versões bíblicas trazem algumas lições muito importantes para nós, né? Algumas versões vêm dizer assim, um masquir, né? As versões mais antigas. Outras falam de que o salmo é para instrução. Val, na revista, na Nova Almeida Atualizada, como é que está o título dela aí? Isso aí, salmo didático, né? Ou salmo para instrução, ou seja, este salmo tinha o objetivo de instruir pessoas. E aí é bastante significativa essa questão da instrução, porque o contexto do salmo é angústia de alma, batimento de alma e confiança no Senhor. Então o propósito do salmista é, vamos colocar este salmo para ser tocado e cantado no templo. Por quê? Porque o povo de Deus precisa aprender o que fazer quando está abatido de alma. O que é que nós fazemos quando o nosso coração está abatido, quando a nossa alma está abatida, quando nós estamos entristecidos? O que é que nós devemos fazer? Portanto, este salmo foi escrito com este objetivo, de instruir o povo de Deus. Quem entrava no templo recebia essa instrução. Assim como os hinos que nós entoamos na casa de Deus, também devem ter um objetivo de instrução. Por isso que o pastor aqui, às vezes encrenca com algumas canções, alguns hinos. Algumas coisas não tem como deixar serem cantadas aqui, gente. Hinos que podem ter um ritmo legal, podem falar muito as nossas emoções, e música toca as nossas emoções, é ou não é? Se você for assistir um show do Roberto Carlos, você vai se emocionar. Os mais novos talvez não, né? Não, acho que não. Não, filho? Pois é. Mas os mais velhos aqui, talvez já até tenham chorado ouvindo o Roberto Carlos cantar. Na minha época, era o Michael Jackson. O Roberto Carlos também já fazia, né? Até antes dele. Mas as pessoas choravam, a gente viu, né, os shows do Michael Jackson, as pessoas caíam e desmaiavam, eram conduzidos assim. Era um mico horroroso isso. Eu fico imaginando, a pessoa depois amadurece, né? E tem lá a imagem dela para todo o universo, o cosmos viu o camarada sendo carregado. Oh, Michael! Música toca o nosso coração. Tem música que fala profundamente conosco, mas nós precisamos saber se essa música condiz com as Escrituras Sagradas.
Esses dias aí estava o Francisquinho, né, do irmão Francisco, né? Eu chamo ele de Chiquinho, carinhosamente. A gente foi fazer um lanche junto, ele estava aqui no Rio, a gente bateu um papo. E ele estava falando de algumas canções, né, de algumas letras. Eu falei, meu Deus do céu, isso é incantável, não dá para cantar um negócio desse. Mas o ritmo é gostoso, sabe? Aquela coisa assim, ritmo bom, levada boa no violão e tal. E aí tem uns refrões assim que, sabe, refrão que você vai repetindo a mesma coisa e bate, aquele negócio pega. E ainda que você não goste da música, você vai para casa, você vai dormir com aquele treco, fazendo mal para sua alma, repetindo dentro da cabeça. Meu Deus. Mas a música, ela deve servir de instrução na casa do Senhor, para cada crente, para cada um de nós. Por isso precisamos rever sempre as letras, as músicas que cantamos. Sempre, sempre. O texto nos apresenta, meus irmãos, alguém com um coração profundamente abatido. Não sabemos se, volto a repetir, se é um dos filhos de Coré, ou Corá, né? São duas formas de se pronunciar. Não sabemos se se trata especificamente de Davi, a maioria concorda, Spurgeon concorda, que Piper também concorda que seja Davi, né? Não sabemos, mas o fato é que o texto nos apresenta alguém que experimentou, que passou por um período, assim, um momento assim, do coração profundamente abatido. Agora, qual é o estado da alma abatida? Como nós a identificamos? O próprio texto deixa para nós muitas coisas. Primeiro, a alma abatida, a alma abatida se resseca e ela tem sede. No verso 2 fala sobre isso. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A alma abatida, ela tem sede de algo. Por vezes, sede de vingança, sede de alívio, sede de cura, sede de mudança. E a alma abatida, ela vai se ressecando. E ela sente essa sede, ela precisa de algo. Alguém com a alma abatida tem uma profunda necessidade de alguma coisa. A segunda coisa é que a alma abatida se alimenta de lágrimas. O texto no verso 3 vai dizer, minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Lágrimas de dores. A pessoa não consegue sorrir. Para ela tudo está nublado, nada produz alegria no seu coração. Tudo está cinzento, deprimente. Pessoas à sua volta estão rindo, ou estão com um semblante tranquilo, né? De alguma maneira, para algumas coisas, mas ela não. Tudo está ruim. A alma abatida não consegue também louvar, porque o coração dela está cheio de tristeza. Nos versos 4 e 5 fala isso. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Há uma espécie de que essa alma está só lamentando, queixa, nostalgia, prisão ao passado. Sentimentos ruins como rancor, ódio, inveja. Ela não consegue louvar porque o coração dela está cheio de tristeza, cheio de coisas que a impedem de fazer isso. A quarta coisa é que a alma abatida vive oscilando em suas emoções. Ela pergunta por Deus, mas não deixa de orar a Deus. Ela está, Senhor, onde o Senhor está? Né? Onde está Deus? E ao mesmo tempo ela está falando com o Senhor, está pedindo, buscando ao Senhor, né? O meu Deus, a minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra. E o texto continua, né? Abismo chama outro abismo. No verso 11, concede o Senhor o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. A minha oração é a minha oração ao Deus que me dá vida. Mas o salmista aqui está oscilando no tocante à sua
a sua fé, sim, mas na sua espiritualidade, digamos assim, ele está oscilando. Ora, ele está bem, mas logo ele piora, tem aqueles picos de fé, os vales de desesperança, ela vive numa espécie de montanha-russa espiritual, e quem de nós já não passou por isso? De estar bem no domingo, vai para casa bem, o culto foi bênção, a comunhão com os irmãos foi maravilhosa, e acorda na segunda-feira destruído, arrasado, sem alegria, sem ânimo, sem vigor. E por último, aqui a alma batida não consegue ver o fim do seu sofrimento. Quem está com a alma batida não está enxergando direito até onde vai o problema. Ele sabe, a pessoa identifica que tem um problema, se abate por causa do problema, e ela não consegue enxergar o fim do problema. Isso é muito ruim, gente. Você passar por uma situação em que você não enxerga a solução e você não consegue vislumbrar quando isso vai acabar, ó Deus. É aquela situação que você acha que pode perdurar durante muitos anos ou até mesmo para sempre. Uma crise na família, um problema com um filho, um problema financeiro, um desemprego. Não é isso que acontece? A pessoa pode até crer que sairá do problema, mas ela não consegue ver o fim. Ela até diz, eu creio que Deus me dará vitória, mas ela não consegue enxergar o fim do problema. E é interessante porque o Salmo, no verso 11, diz assim, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Ele termina assim, por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ao olhar para este último verso, quando olhamos para essas últimas frases, quando diz, pois ainda o louvarei, ele é o meu Salvador e o meu Deus, parece que ele está terminando o salmo assim, bem up, né? Para cima, mas não é a realidade do salmista. Aqui é uma expectativa, aqui ele está pregando para ele mesmo. Aqui ele está dizendo para ele mesmo, olha, põe a sua esperança no Senhor. E ele diz, pois ainda o louvarei, mas põe a sua esperança no Senhor. É uma espécie de solilóquio, né? Quando você fala com você mesmo. E é o desejo do coração dele, mas não significa que ele está com um coração cheio de esperança. Ele está dizendo que Deus é o seu Salvador, está dizendo que Deus é o seu Deus, mas não significa que o coração dele esteja alegre. E muitos estão assim, meus irmãos, com a alma batida. Não poucos se encontram nessa situação. E aí eu gostaria que os irmãos mantivessem a palavra de Deus aberta. Nos versos de 1 a 2, nós vemos aqui uma forte sede por Deus e um profundo anseio por estar na sua casa, né? Quando ele diz, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Ele está falando, traz esse exemplo desse animal chamado corça, que está sempre em busca, né, de água e de água corrente. As águas, as poças lamacentas não matam a sede. Essas águas precisam ser águas correntes, é o que o texto está aqui trazendo para nós. E muitos, quando no deserto existencial, com a alma batida, tentam matar a sede com soluções paliativas, tentam satisfazer a alma com coisas que na verdade não satisfarão a alma. Pessoas muitas vezes com a alma batida, de alguma maneira tentam saciar a alma ou tentam preencher esse coração, um coração assim abatido, com comida, com bebida.
Muitos mergulham nas drogas, no consumismo. Não é isso que acontece na vida de tanta gente? Pega o dinheiro todinho e vai para o shopping, torra tudo. Dependendo do dinheiro, sai de lá só com uma muda de roupa, uma blusa. Mas gastou o dinheiro todo. Tudo que vem à mão ele gasta com alguma coisa, ele não consegue não comprar alguma coisa, ele precisa saciar o interior, está precisando de alguma coisa aqui dentro, ele acha que comprando, produzindo esses pequenos flashes de alegria, isso vai saciar, preencher o coração. Alguns fazem a pornografia esse meio para preencher o coração. Outros o entretenimento. Estão constantemente em busca de entretenimento. Não param. Tem que preencher com alguma coisa. Redes sociais, televisão, jogo de futebol e tem essa necessidade de preencher o coração com essas coisas. Se não preencher, entra em desespero. Outros tentam saciar a alma entregando-se excessivamente ao trabalho. Já viu? Já ouviu falar daquelas pessoas viciadas em trabalho? Você diz para ela, você pode fazer isso, aquilo outro, pode ir para tal lugar, ou os irmãos da igreja vão fazer um passeio no sábado, onde vai ser mesmo? Morro da Urca. Os irmãos da igreja, juventude, pessoal mais velho, mais novo, perdão. Vai lá para o Morro da Urca. Morro da Rua, né? Vai passear. Aí você fala com o indivíduo, ele pode ir. Não. Eu tenho algumas coisas para fazer. Ele quer trabalhar, ele quer fazer, ele não consegue ficar parado. Quer ocupar a mente, acha que ocupando a mente isso poderá satisfazer o suspiro da alma dele, mas isso não preencherá, meus irmãos. Jeremias, capítulo 2, verso 3 diz: porque 2 males cometeu meu povo, a mim me deixaram o manancial das águas, de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. E é o que muitas vezes nós fazemos. Precisamos de Deus, e ao invés de buscarmos ao Senhor, ao invés de mergulharmos no Senhor, de bebermos as suas águas, nós tentamos substituir isso com outras coisas. E Jesus disse em João capítulo 7, verso 38, aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, se você há sede no seu coração, se há uma sede na sua alma, essa sede só será saciada na presença do Senhor. Você pode ir para os lugares mais lindos do planeta. Você pode pegar um avião e ir para o Marrocos, nunca fui lá, deve ter lugar bom lá. Ir para a Grécia, também nunca fui, deve ter lugar bom lá. E para a Itália também nunca fui, deve ter um lugar bom lá. Dubai, tem que ter bala no negócio. Paris, tomar um café em Paris, um chá. Ou então você, eu quero ir para tal lugar, para onde? Lá para Nova Iguaçu, comer um pão com mortadela, com Coca-Cola. Aí caiu demais. Dá para um negócio melhorar. Mas você pode mesmo passar um mês, um ano viajando de um lado para o outro. Isso não resolverá o problema da sua alma, da nossa alma. O único que pode saciar de fato o nosso coração é o Senhor, é a presença dEle, é estarmos diante dEle, buscando a sua face. É o que nós temos que fazer dia após dia. John Piper traz algo interessante sobre este salmo. Ele pregou uma mensagem em junho de 2008. Ele faz uma observação importante sobre o desejo do salmista aqui, ou Davi, ou os filhos de Coré. Ele diz o seguinte: o que torna isso tão lindo, tão crucial para nós, é que a coisa principal
que o deixa sedento, ou seja, o salmista está expressando aqui o fato dele estar com sede, não é o alívio das suas circunstâncias ameaçadoras. Ele não está sedento principalmente por escapar dos seus inimigos ou da destruição deles. Não é errado querer alívio e orar por isso. Mas o mais importante do que qualquer um destes motivos é Deus por si só. E de fato o que nós temos aqui é um salmista buscando a presença de Deus, dizendo que está com sede de Deus, que ele quer Deus, que ele precisa beber do Senhor, da mesma maneira que uma corça anseia por águas. E é interessante porque esse animal corça, ela tem uma facilidade muito grande. A quilômetros de distância, a corça ela consegue identificar aonde está a fonte de água, onde vem água. Ela levanta o focinho para o alto, o vento bate, e ela sabe exatamente onde ela pode encontrar água. E uma outra coisa interessante, que ela busca essas águas, principalmente quando ela se sente ameaçada, porque no meio das correntes das águas, e nós não estamos falando de água, de poça d'água, mas estamos falando de correntes de águas, ali ela pode disfarçar o seu cheiro, o seu predador não a descobre. Ela foge. É interessante porque esses animais parecem que o tempo todo estão antenados, já viu? Você pegar nesses canais assim, né, que falam um pouquinho desses animais, notem que as orelhinhas deles estão tudo assim o tempo todinho, né? Ele bebe água, daqui a pouco levanta a cabeça, está olhando para um lado, né? O tempo todinho, ligado o tempo todo, 100% ligado. Deveria ensinar para a gente alguma coisa. Tem gente que está nesse mundo, crente, parece que está andando no mundo da lua, cheio de demônio em volta, o diabo se levantando, as artimanhas do diabo, o inimigo levantando pessoas para, né? E o cidadão assim, liga a televisão totalmente desarmado. Os valores sendo despejados ali. Eu tenho um problema sério com vendo filmes. Eu já abandonei várias séries dessas aí. Porque eu começo a dizer, você está querendo me levar para tal lugar. Perdeu, não vou te assistir. Acabou. Porque é nítido, sabe? É uma doutrinação. Principalmente as questões da comunidade LGBT. É uma doutrinação. Todo filme aí todos eles tem lá um caso, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Aí bota lá um caso. Aí leva logo um bloco do pastor Evandro. Não, quero ver. A gente não pode andar desligado neste mundo. A gente precisa saber que a gente sofre ataques. O inimigo vai tentar nos derrubar de qualquer maneira. Precisamos estar atentos. Agora, meus irmãos, qual é o nosso maior desejo? Qual é o seu maior desejo hoje? É apenas o alívio das suas angústias? O que nós mais desejamos hoje é apenas o alívio da nossa dor, das nossas angústias, das nossas preocupações, ou é a presença de Deus? Notem que muitas vezes nós estamos correndo muito mais atrás da solução dos nossos problemas do que do próprio Deus. Queremos muito mais resolver os problemas do que propriamente ter a comunhão com o Senhor, ter a presença do Senhor, doador das bênçãos. Talvez não tenhamos conseguido aquilo que mais queremos porque não temos desejado o que de fato mais precisamos. Nós achamos que o que mais precisamos é uma coisa, é um objeto, é uma viagem. Falei de Moscou, vamos botar aqui, Marrocos. Eu quero viajar para Marrocos. Não sei, nunca vi ninguém falando eu quero ir para Marrocos. Nunca vi. Mas na tua cabeça eu tenho que ir para lá, eu tenho que comprar tal coisa, tem que ter o iPhone, agora é o 13, né? Tem que ter isso de qualquer maneira. Tem que comprar. Custa quanto? 8 mil. Ah, mas eu tenho que ter.
O fato é que nós não temos desejado aquilo que nós mais precisamos, que é a presença do Senhor todos os dias. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Se aqui o salmista é o Davi, Davi fora destronado pelo seu filho, como eu já falei, Davi estava em exílio, como eu já falei, e uma pessoa que está em exílio geralmente fica planejando como reconquistar o seu reino. Um rei, né, se estiver em exílio, ele fica imaginando como é que eu vou pegar o meu trono de volta. Ele fica planejando uma vingança, como resolver o problema. Mas se for Davi, notem que com Davi aqui foi diferente, porque o reino, o trono, o povo, a honra, a terra, essas coisas eram importantes para ele? Eram. Mas notem que essas coisas não eram as mais importantes, porque pelo salmo o que Davi mais quer é a presença de Deus, é estar na casa de Deus, é estar no templo do Senhor, é cultuar ao Senhor. Isso é o que ele mais quer. O que estava no mais profundo do coração deste salmista era o próprio Deus e não as bênçãos de Deus. Tanto que no seu momento de angústia, o que ele mais anseia é por Deus. Ele quer estar na casa de Deus, na presença do Senhor. Como a corça ansiava pelas águas, ele tinha sede de Deus. Ele queria se refugiar no Senhor. E aqui, meus irmãos, não deveríamos igualmente também ter essa mesma fome e sede pelo Senhor? Em meio às nossas frustrações, aos nossos anseios, angústias, desapontamentos, em meio às nossas derrotas, as tribulações que são tão comuns nas nossas vidas, não deveríamos ter também essa mesma paixão que o salmista teve aqui e tinha aqui? Pela presença de Deus, por cultuar ao Senhor, por mais intimidade e comunhão com Ele? Quando perseguidos, humilhados, debaixo das tempestades da vida, não deveríamos nós também ansiarmos muito mais por Deus do que propriamente pelos livramentos? Deveríamos correr para os braços do Senhor, meus irmãos, porque você pode receber a solução de um problema, mas longe de Deus, o maior problema fica estabelecido. Mas perto de Deus, Deus cuida de nós. Deus zela pela nossa vida. Quem tem comunhão com o Senhor anda satisfeito, feliz. Pode não ter tudo, mas anda satisfeito e feliz. Longe de Deus, não há satisfação plena. O homem sempre buscará alguma coisa. Tentará no sexo, nas drogas, no consumismo, no entretenimento, como eu falei. Ele vai sempre buscar alguma coisa. Porque o fato é que nenhuma dessas coisas aqui neste mundo vai verdadeiramente preencher o nosso coração. Nos versos 3 e 4, o salmista fala das suas lágrimas e do escárnio sofrido, né? Versos 3 e 4 diz assim: minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Você chegou nessa situação, cadê o seu Deus? Como é que você chega na situação que você está? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. É interessante isso. O salmista diz que ele chora, ele, em outras palavras, está dizendo que perdeu até mesmo a vontade de comer. Ele não chora apenas por causa da traição ou da injustiça, ele chora porque quer ver o Senhor, a mão de Deus. Isso deixou ele bastante perturbado. Meus irmãos, lembrar daquilo que Deus já fez por nós, ele fala isso no verso 4, né? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, né? O salmista está lembrando aqui nos momentos de alegria dele, na casa de Deus, em que ele andava no meio da multidão, ou à frente da multidão, conduzindo o povo em adoração e louvor a Deus. Lembrar do que Deus fez
com você ou por você, isso vai ajudá-lo a levantá-lo do lamento, né, da prostração. E o salmista lembra das vezes que ele ia à casa de Deus com as pessoas. Só que agora ele não tem mais essa liberdade. Agora ele está exilado, agora ele está longe de Jerusalém. E isso pesa sobre o seu coração. Agora ele está privado disso. Por isso ele lamenta aqui. E a questão que eu quero trazer para os irmãos: quantos aqui já não tem mais essa lembrança viva no coração? Há momentos da vida da gente que a gente vai se distanciando tanto, o coração está tão angustiado, tão perdido, a gente está tão mergulhado, tão profundamente no lamento, na angústia e na dor, que a lembrança de estar na casa de Deus, essas coisas, os momentos maravilhosos que vivenciamos na presença de Deus, essas coisas ficam muito distantes de nós, já não pesam mais, já não brilham mais, já não acendem mais o nosso coração. E hoje eu gostaria que você parasse e pensasse um pouco nos momentos em que você já teve, as experiências que você já teve com Deus, os momentos preciosos, maravilhosos na presença do Senhor, de alegria na casa de Deus, de louvor na casa do Senhor, de cair de joelhos em prantos louvando a Deus, cheio da presença do Senhor, o quanto isso preenchia a sua vida, o quanto isso inundava o seu coração. Das vezes que você saiu da igreja e foi para a sua casa com o coração pulsando, coração tinindo de alegria. E a primeira coisa que você fazia ou fez foi falar com pessoas: olha, o culto foi uma bênção. Mas há quanto tempo você não percebe isso ou não sente isso? Quantos já não foram colunas e liderança espiritual na igreja há tempos atrás? Antes conduzia pessoas à adoração, ao louvor, tinha prazer em levar pessoas à casa de Deus e ensinar a palavra de Deus. E hoje estão em profundo lamento. Procure trazer à memória aquilo que pode lhe trazer esperança. Lembre-se daquilo que Deus já fez na sua vida. E se Ele já fez, Ele pode fazer novamente. Você já teve seu coração cheio da presença do Espírito Santo de Deus? Já experimentou isso? Deus pode fazer novamente. Você já saiu com o coração cheio de alegria da casa de Deus? Já experimentou isso? Deus pode fazer novamente. Versos 5 e 6, Davi, ou o salmista aqui, reconhece o abatimento da sua alma e ele vai dizer: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbado dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Deus, é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra de Jordão. E o texto continua. Meus irmãos, até mesmo a mente de um homem santo, de um crente, um verdadeiro crente, pode ficar abatida e inquieta. E o que nós temos aqui é o retrato do salmista, de um dos filhos de Coré ou do salmista Davi. É o retrato da alma, a fotografia. Se você pudesse tirar uma foto da alma dele, a foto é essa. É um homem triste, a ponto dele mesmo reconhecer: você está muito triste, por que você está assim? A fé, a sua fé está falando ao seu medo. Há muitas situações que podem nos abater e nos deixar com a alma inquieta. E Davi, ou o salmista, está falando isso para ele. Por que você está assim? E creio que faz bem, meus irmãos, pensar que diante das tribulações, que um dia haverá louvor, né? Há louvor futuro. Olha, você ainda vai louvar o Senhor. Mas é fácil você falar isso para outra pessoa. Difícil é você, no meio do problema, dizer isso para si mesmo. A gente com facilidade vira para uma pessoa que está atribulada, falando assim: não, meu irmão, confia no Senhor, você ainda vai louvar a Deus, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. A gente fala isso com facilidade, fala ou não fala? Quem de nós nunca disse isso para alguém? Levanta a cabeça,
A gente fala isso de coração aberto, querendo o melhor para a pessoa. Levanta a cabeça, meu filho. Levanta a cabeça. Olha, isso lá na frente você vai ver, você vai até rir dessa situação. Você fala, isso é fácil, né? Sai com uma certa facilidade. Difícil é quem está no meio do buraco. É quem está no meio do furacão falar assim, olha, eu ainda o louvarei. A vida sendo jogada de um lado para o outro. Meus irmãos, nós devemos ancorar a nossa vida nas maravilhas de Deus, na sua bondade e nas suas promessas. Quando seu coração estiver moído, machucado, abatido, não ancore a sua alma nessas coisas. Você poderá pensar nelas. E eu sei, todos nós pensamos. Você poderá chorar por essas coisas. Sim, todos nós choramos. Mas esforce-se para ancorar a sua alma nas promessas de Deus, no amor do Senhor, nas misericórdias do Senhor. E no verso 7, nós temos aí os sofrimentos, né, que o salmista estava enfrentando, e esse sofrimento não era um toque de uma mão estranha sobre a sua vida. O verso 7 diz, abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Davi está falando de coisas do Senhor. Notem que há um toque da mão do Senhor. Ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões. Né? Davi aqui está recorrendo a uma figura de linguagem. Vagalhões aqui são grandes ondas, né, que se formam em alto mar. Essa é isso que Davi está dizendo, ou o salmista está dizendo. As cachoeiras, eu creio que todos nós aqui já, ou quase todos, já tivemos experiência. Uma força, né? Você fica debaixo de uma cachoeira, não cachoeira que algumas só tem um filete de água caindo. Fui na cachoeira mesmo, e aí? Tinha um filetezinho de água caindo, se molhando, até para molhar a cabeça é difícil. Estou falando cachoeira mesmo. Você tem que tomar cuidado. Ele está falando que essas coisas estão sobre a sua vida. E mais ainda, a ideia aqui é de que o próprio Deus provocou tudo isso. A mão de Deus está sobre ele. Que todas essas angústias e tribulações têm um toque do Senhor. Como se Deus tivesse permitido ou como se Deus mesmo tivesse provocado. Ele reconhecia, em outras palavras, o salmista reconhece que Deus está envolvido nisso aqui. E é difícil parar e pensar nisso, né? Pensa na angústia que mais machucou o seu coração. Imagine que Deus estivesse envolvido nisso. De alguma maneira, não, Deus colocou a mão, ele participou, teve participação especial naquilo. Quando nós descobrimos, por exemplo, diante de uma traição, que um amigo, alguém que a gente muito ama, participou de todo o processo, né? A gente deixa de falar, chama, dá bronca, manda e-mail, agora não é e-mail, mas é WhatsApp, manda aquele WhatsApp, grava no áudio, escreve. Nunca escreveu um parágrafo direito, mas ali, naquele momento, você escreve um textão. Você está lá, ficou indignado porque ele participou. E aqui o salmista está reconhecendo que Deus teve participação em todo o processo da sua vida. Que nada que aconteceu estava acontecendo com ele, que Deus estava ausente. Não, Deus estava presente. Ele estava dizendo aqui, em outras palavras, Deus permitiu. Tem as digitais de Deus nesse processo na minha vida. A questão toda é por quê? O que Deus queria nessa história toda? Qual foi a intenção de Deus em todo esse processo? Qual o propósito de Deus em tudo isso? E eu creio, meus irmãos, que faria muito bem ao nosso coração pensarmos na soberania de Deus, no que o nosso Deus, nada acontece sem o seu consentimento.
e de que Deus tem propósitos para nós. Que as angústias da vida que nós passamos, que os momentos de tribulação que enfrentamos, podem ser causados por nós mesmos, frutos do nosso pecado, das decisões equivocadas, das nossas decisões erradas, mas que também tem a mão de Deus e a permissão de Deus, porque nessas coisas, nesses momentos, nós somos profundamente trabalhados por Deus, moldados pelo Eterno. O nosso coração é moldado, é trabalhado. Há um aparar de arestas da nossa arrogância, do nosso orgulho. O nosso eu é aparado. Há uma lixa celestial aparando as arestas da nossa vida, do nosso coração. Isso dói. Davi, ou o salmista, reconhecia que Deus estava envolvido. Em outras palavras, só fizeram o que fizeram porque o Senhor permitiu. A pergunta é, por que o Senhor permitiu? O que é que eu preciso mudar na minha vida? E essa é uma coisa que a gente encontra dificuldade de fazer. Onde estão os meus erros, Senhor? O que é que eu preciso melhorar? Para onde o Senhor deseja me enviar? O que o Senhor deseja fazer através da minha vida para que eu esteja sendo trabalhado pelo Senhor dessa forma? E nos versos 8 a 11, ele termina com uma oração da alma na noite de sofrimento. Conceda-me, o Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. Na hora de encostar a cabeça no travesseiro, ele quer louvar a Deus. Ele quer ter canções de louvor ao Senhor e não angústia martelando. É horrível, né? No silêncio é horrível. Direi a Deus, a minha rocha, porque te esqueceste de mim, porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Talvez o mais doloroso insulto, né? Onde está o teu Deus? Há momentos em que as pessoas olham para nós e só faltam dizer, você não é crente? Por que você está assim, desse jeito? Você não serve a Deus? Por que você está desse jeito? Em outras palavras, onde está o seu Deus? O salmista derrama o seu coração, ele se sente oprimido, ele se sente em agonia, e ele termina a sua oração pregando para o seu próprio coração. Ponha a sua esperança em Deus. E assim deve ser o término das nossas orações em momentos de angústia. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele que é meu Salvador e o meu Deus. Amém? Vamos curvar a cabeça. E eu quero encerrar pedindo para você que está passando por esses momentos difíceis, que você se volte para Deus agora. Que você compreenda que mais que a solução do seu problema, o que você precisa de fato é de Deus, é da presença dEle, da comunhão com Ele. Nele você será saciado. Objetos, coisas, entretenimento, viagens, nada disso irá resolver, solucionar o seu problema. Nós podemos até mesmo buscar distrair a nossa mente, mas o que nós mais precisamos é de Deus, é da presença do Senhor. O salmista deixa isso muito claro, porque
que ele deixa para a gente que a maior sede dele, na verdade, era da presença do Senhor, do próprio Deus, e essa é a nossa maior sede, essa é a nossa maior necessidade, é a presença do Senhor. Mas nós também devemos lembrar do que Deus já fez na nossa vida. Em momentos assim, de coração abatido, nós precisamos lembrar do que Deus já fez na nossa vida. Lembrar dos momentos alegres na presença dEle, do quanto Deus nos usou, das coisas maravilhosas que Deus fez através de nós e em nós, dos milagres que Ele já operou, e se Ele já fez uma vez, Ele pode fazer novamente. Então a primeira coisa, precisamos nos voltar para Deus. Ele é a nossa maior necessidade. Se estamos mergulhados em angústias, não adiantará tentarmos preencher o nosso coração com outras coisas. Apenas uma pessoa irá de fato preencher o nosso interior. O nome dela é Jesus. A segunda coisa que nós precisamos lembrar daquilo que Deus já fez por nós. Assim como o salmista trabalhou no seu coração, lembrou dos tempos em que ele estava na casa de Deus, em que ele saía com os seus irmãos em louvor, em procissão à casa do Senhor, assim também nós devemos lembrar dos feitos de Deus, das coisas maravilhosas na presença do Senhor. Terceira coisa que nós devemos lembrar, que até mesmo um homem santo, uma mulher santa, em algum momento da sua vida se sentirá abatido, inquieto, com a alma inquieta. E nessas horas nós haveremos de falar ao nosso próprio coração: por que você está assim, abatido, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Tenha ou ponha a sua esperança em Deus. A nossa fé deve falar ao nosso medo. Devemos ancorar a nossa alma em situações que glorificam o nome do Senhor, aliás, no próprio Deus. E não permitirmos que a nossa alma seja ancorada nas tribulações. E a quarta coisa é que precisamos pensar na soberania do Senhor. Precisamos pensar que o nosso Deus pode estar envolvido em todos esses processos na nossa vida. E que Ele permite. A vontade ativa de Deus pode estar envolvida, como a vontade permissiva de Deus pode estar envolvida. Ou seja, nada acontece sem a permissão de Deus. E se Deus permitiu, certamente Ele tem propósito nisso. Porque se nós pertencemos ao Senhor, se nós somos seus filhos, Ele cuida de nós. E muitas dessas coisas que nos trazem angústia, na verdade, nos servem muito bem para tratar e trabalhar o nosso coração. Meus irmãos, os problemas da nossa vida, por vezes, nos abençoam muito mais do que as bênçãos que nós podemos receber. Pois eles moldam o nosso interior, o nosso caráter, o nosso coração. E por último, devemos orar ao nosso Deus, derramar o nosso coração na sua presença. Essas são as coisas que nós temos que fazer, meus irmãos, quando nossa alma se encontrar abatida. Que essa seja a sua postura, a sua atitude diante do Senhor, em o nome de Cristo Jesus. Amém